Oi, queridos, tudo bem? Retornando então para nossa segunda aula. Hoje nós vamos ver, continuamos com pronomes, né? Vamos aos pronomes possessivos e os indefinidos, tá? Bem fácil, bem objetivo, gente, não tem muita complicação, não. O que é pronome possessivo? Que indica posse, ou seja, que alguma coisa é minha, é tua, tá? Que indica que pertence a alguém, então, ideia de pertencimento. Então, eu coloquei aqui uma tabela, bem resumidinha, indicando quais são os pronomes possessivos, tá? Então, meu ou meus, minha ou minhas, quando tá na primeira pessoa. Segunda pessoa, teu, teus, tua ou tuas. Terceira pessoa, seu, seus, sua e suas, tá? Isso aqui no masculino e no feminino, tá? Agora aqui, no plural, primeira pessoa, nosso, nossos, nossa, nossas. Segunda pessoa, vosso, vossos, vossas, vossas. Opa, desculpa. Terceira pessoa, seus, seus. De novo, ó, terceira é igual, tá? Sua, suas, também, igual. Super fácil, né, gente? Vamos lá. O que é pronome indefinido, gente? Indefinido é que não é definido, ou seja, que não fica claro, tá? Que a gente não consegue definir quem é. Então, eles se referem à terceira pessoa, de modo vago ou indefinido, tá? Vamos lá, por exemplo, algum ou alguma, se eu disser assim, algum aluno esqueceu de botar o nome na prova. Vocês sabem quem é esse aluno? Não, né? Então, ele tá indefinido. É alguém, eu não sei quem. Alguma aluna, tá? Ou se eu disser, algo está errado, eu não sei o que está errado. É alguma coisa, indefinido. Certa pessoa disse algo que eu não gostei. Eu não estou dizendo quem foi a pessoa. É indefinido, sujeito indefinido, tá? Por isso que a gente diz, quando a gente não quer falar quem é a pessoa, a gente diz, sujeito indefinido. É por isso, certa pessoa. Alguém. Muitas pessoas, mas quais? Não estou dizendo quais. Nenhum. Também não sei se não tem nenhum, né? Lógico que é indefinido. Nada. Outra pessoa disse. Não foi você, foi outra, mas eu não estou dizendo quem. Poucas pessoas. Qualquer pessoa. Gente, plural de qualquer, quaisquer, tá? Escrevam corretinho. É igual o nenhum, ó. Nenhum tem plural, é nenhuns. Assim como nenhuma, nenhumas, tá? Todo, todos, todas, vários, várias, tá? Então, todos pronomezinhos indefinidos. E os pronomes relativos agora, que são bem importantes, gente, para análise sintática, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Tem algumas questões bem pontuais sobre o uso dos pronomes relativos que o pessoal costuma escrever errado. Então, o que é um pronome relativo? Para começar, é um pronome que retoma alguma coisa que já foi dita. Por isso, normalmente, há questões em concursos que questionam sobre os pronomes relativos, porque o pronome relativo ele vai retomar alguma expressão que já foi dita na minha frase, tá? Então, o aluno que estudou foi bem na prova. Esse que tá retomando qual palavra? Aluno, tá? Então, se ele faz referência a algo que já foi dito, ele é relativo àquilo que já foi dito. Por isso, a expressão relativa, porque ele faz relação com algo que foi citado anteriormente, tá? Normalmente, as questões questionam isso, a que ele se refere. O pronome relativo é bem importante, tá? Então, referem-se ao nome antecedente, ou seja, que vem antes. Aí, aqui eu tô dizendo quais são eles, ó. Os que não variam, tá? Que não tem plural
são o que, o quem, se referindo a pessoas, e o onde, se referindo a lugares, tá? E os variáveis, quais são? O qual, o cujo e o quanto, tá? Então, o qual, os quais, as quais, cujo, cujo, cuja, cujos, cujas, tá? Eles variam, ó. Quanto, quanto, quantos, quantas, todos eles têm plural, tá? Tem feminino. Então, tem algumas flexões aqui. O cujo, ele tem uns detalhezinhos que eu já vou falar para vocês, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, ó. Recebeu os livros que esperava. Gente, dica para saber se o que é pronome relativo ou não, que ele pode também não ser, pode ser conjunção integrante. Como é que eu vou saber se o que é pronome relativo? Eu consigo trocar por qual? Ó, recebeu os livros os quais esperava. Deu para trocar por os quais, eu sei que é pronome relativo, tá? Visitaremos a cidade onde ele mora, indicando o lugar. Visitaremos a cidade na qual ele mora. Ah, troquei por qual? É pronome relativo. Estudamos tudo quanto o nosso tempo escasso nos permitiu. Quanto aqui, né? Aí já fica mais complicado trocar por o qual a gente tem que decorar, tá? Macetezinho aqui não fica muito bom. Então, esse aqui a gente já decora, que também é relativo. Mas quanto tá retomando que expressão? Tá retomando tudo. Então, ele é relativo à palavra tudo. Ó, o onde aqui, visitaremos a cidade onde. Onde tá retomando o quê? Cidade, é relativo à cidade. Recebeu os livros que esperava. Que tá retomando qual expressão? Livros, então é relativo a livros, tá? Agora aqui tem um detalhezinho sobre o uso do pronome cujo, gente. Cuidado, tá? Não se diz cujo ou cuja, cujos os ou cujas as. Isso não existe, gente. Cujo mais o é cujo. Cujo mais a é cuja. Cujo mais os cujos e cujo mais as cujas, tá? Essa é a primeira observação. Então, eu vou dizer assim, o aluno cujo trabalho está em minhas mãos não veio. A aluna cujo trabalho está comigo não veio. A aluna cuja tarefa está comigo não veio. Os alunos cujos trabalhos eu trouxe faltaram à aula, tá? Nunca cujos os trabalhos, sempre cujos trabalhos, tá? Nunca se coloca o artigo depois do cujo. Essa é a primeira regra. Segunda regra, gente, se refere ao uso da preposição. O que ela diz sobre o uso da preposição? Que o cujo tem que vir acompanhado da preposição que aquele verbo exige. Então, aqui, por exemplo, o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa, né? Então, de é a preposição que acompanha precisar. Então, se eu for usar esse verbo, quando eu usar o meu cujo aqui, eu vou ter que botar a preposição de. Para ficar mais claro, eu vou ler a frase para vocês, ó. O professor de cujo livro preciso acabou de chegar. Então, eu preciso de quê? Do livro. Então, de cujo livro preciso, tá? Porque eu preciso de alguma coisa. Sempre lembrem de colocar a preposição, ok? Essa regra é bem importante e eles costuma-se errar bastante ela também, tá? Agora, gente, vamos corrigir os nossos exercícios sobre o uso desses pronomezinhos aqui. Vamos lá. Questão 1. Bom, gente, coloquei aqui o exercício já resolvido para facilitar a nossa correção. Vamos lá. Eu tenho duas orações, tá? E vou ter que unir elas, utilizando o pronome relativo que,
ok? Letra A. Gostei dessa revista. E essa revista trata de problemas da juventude. Como eu vou unir elas usando o quê? Gostei da revista que trata de problemas da juventude. Juntei as duas, fiz uma oração só, unidas por este pronome relativo. Ah, gostei da revista, revista a qual trata de problemas, ó. O que retoma revista. É para evitar essa repetição aqui, tá? É para isso que o pronome relativo serve, para evitar a repetição de palavras. Então, gostei da revista que a qual trata de problemas da juventude. Vamos lá. B. Vimos um filme. Esse filme mostra as belezas do Pantanal. Como fica? Vimos um filme que mostra as belezas do Pantanal. C. Recorte essa notícia. Essa notícia apresenta o regulamento do Festival de Teatro. Como eu vou corrigir? Recorte a notícia que apresenta o regulamento do Festival de Teatro. Viram como é simples? A D. Respeite o novo horário das aulas. Esse horário foi divulgado ontem. Como é que fica juntando as duas? Respeite o novo horário das aulas que foi divulgado ontem. Aí, não consegui resolver o problema. O professor apresentou o problema na prova. Juntando as duas, não consegui resolver o problema o qual o professor apresentou na prova. Viram só? Todos os que podem ser trocados por qual. Viram? Comprovamos que eles são realmente pronomes relativos. Questão 2, gente. Destaque os antecedentes do pronome relativo que nas frases. Aquilo que eu falei que costuma cair bastante, né? A quem se refere. Aqui, como são frases curtas, as palavras a que eles se referem estão bem perto, tá? Mas um texto mais longo, vocês podem encontrar a expressão a que o pronome se refere bem distante dele. Então, por isso, uma leitura atenta nas interpretações de texto, tá? Vamos lá. Letra A. Valéria gostou do presente que ganhou dos padrinhos. Então, presente o qual ganhou. Esse que retoma presente. B. Os alunos que ganharam bolsas de estudo obtiveram boas notas. Alunos os quais. Esse que está retomando os alunos. Não mexa no bolo de chocolate que está na geladeira. Bolo de chocolate, o qual está na geladeira. Então, bolo de chocolate, o qual? Bolo de chocolate tá retomando aqui. Bolo de chocolate, os alunos e presente, para grifar bem, tá? Não deixe de cumprimentar as pessoas que estão na sala. Pessoas as quais estão na sala. Então, o que está retomando? As pessoas. Pegue os livros e os cadernos que estão no armário. Livros e cadernos, os quais estão no armário. Ó, tá retomando livros e cadernos. Chame as pessoas que estão no pátio. Pessoas os quais estão. Então, as pessoas. Aqui tá retomando as pessoas. Tranquilo, né, gente? Bem facinho. Agora, vamos à questão 3. Completar as lacunas com as preposições corretas, tá? Gente, cada verbo exige uma preposição específica. Aqui tem algumas, eu vou ver quais delas se encaixam em cada frase. Então, vocês têm que ver sempre qual é o verbo, tá? Então, letra A, ó. Aqui está o livro de que preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, de que preciso. É essa preposição que eu vou colocar antes do meu que. B. Este é doce. Este é o doce, né? Faltou um olho. Este é o doce de que mais gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, de que mais gosto, tá? Pra que serve esse exercício, gente? Pra vocês verem qual preposição vocês usam antes do pronome relativo de vocês, tá? Então, lembrem, sempre vocês têm que olhar para o verbo,
de vocês. Preciso, gosto. Olhem essa, ó. Ela é uma pessoa em quem sempre confiei. Quem confia, confia em alguém, tá? Então, em quem sempre confiei. Ele é o funcionário a quem entreguei os documentos. Olha o verbo aqui, entreguei. Quem entrega, entrega algo, os documentos, a alguém, tá? Então, a quem entreguei. Estes são os amigos com quem viajei nas férias. Quem viaja, viaja com alguém. Então, com quem viajei. Rosana e a colega com quem dividi meu lanche. Quem divide, divide algo, o lanche, com alguém, tá? Com quem dividir. Questão 4 agora. Gente, questão 4 é parecida com aquela que a gente ligava as orações com o que. Só que aqui nós vamos ligar duas orações com o pronome relativo quem, ok? Então, é a mesma coisa, juntar as duas orações com o pronome relativo, só mudar o pronome. Letra A. Vou chamar o funcionário, muita gente está reclamando desse funcionário, ó. Não quero juntar as duas e não quero repetir a palavra funcionário. Como é que eu faço isso? Vou chamar o funcionário de quem muita gente está reclamando, tá? Quem reclama, reclama de alguém. Então, de quem muita gente está reclamando. Viram? Não esqueçam de colocar a preposição aqui. B. Esses são os colegas. Fui ver o jogo com esses colegas no domingo. Vou juntar as duas e não vou repetir a palavra colegas. Como é que eu vou fazer isso? Esses são os colegas com quem fui ver o jogo no domingo. Viram? Não esqueçam, ó, de usar a preposição correta. C. Não conheço o rapaz. E outra frase, ela estava discutindo com o rapaz. Vou juntar as duas e não vou repetir rapaz. Como eu vou fazer isso? Usando o pronome relativo quem. Não conheço o rapaz com quem ela estava discutindo. Viram? Usei o quem e a preposição adequada. D. Essa é a professora. E a nossa classe deu um presente a essa professora. Vou juntar as orações e não vou repetir a palavra professora. Essa é a professora a quem nossa classe deu um presente. Quem dá algo a alguém. Viram? Só usar a preposição correta e o quem evita a repetição da palavra, tá? Usa-se muito isso em redação, gente. Quando forem fazer o Enem, lembrem de usar os pronomes relativos para não ficar dizendo sempre a mesma palavrinha, ok? Gente, questão 5. Mesma coisa, juntar as orações usando o pronome, tá? Qual a diferença aqui? Vocês podem escolher o pronome que vocês quiserem de acordo com a situação, tá? Ele não engessou qual pronome ele quer que vocês usem. Então, vamos lá. Partimos num domingo. Nesse domingo, fazia muito calor. Não vamos repetir a palavra domingo aqui. Então, partimos num domingo no qual fazia muito calor. Em que fazia muito calor, tá? Há variações, eu posso escolher, gente. Eu não fico engessado com um só. Então, as duas formas aqui estariam corretas, tá? B. Essa é a casa. E nessa casa será realizada a nossa festa. Não vou repetir a palavra casa e vou juntar as duas orações. Essa é a casa onde será realizada a nossa festa. Por que onde? Porque onde se refere a lugar, tá, gente? Onde sempre vai se referir a lugar, nunca a coisas, nunca a situações, tá? Então, quando a gente escreve numa redação assim, a situação onde nos encontramos. Gente, situação não é lugar. Situação é um fato, então em que, na qual nos encontramos, tá? Onde é para lugar. Cuidado para não usar o onde de forma errada. Então, aqui como é uma casa, é um lugar,
essa é a casa onde será realizada nossa tarefa. C. Aqui está a caixa. E vovó guardou os brinquedos nessa caixa. Vamos juntar e não vamos repetir a palavra caixa. Aqui está a caixa onde vovó guardou os brinquedos. A caixa é o lugar onde estão os brinquedos, então aqui é correto utilizar o onde como pronome relativo, ok? D. Ainda não vi o filme. Todo mundo está comentando esse filme. Vou juntar as duas orações e vou tirar a palavra, não vou repetir, né? A palavra filme. Então, ainda não vi o filme que todo mundo está comentando, o qual todo mundo está comentando, tá? Então, há mais de uma forma também de construir a frase. E não conheço as pessoas. Você vai fazer uma viagem com essas pessoas. Parece redação de aluno, né? Com um monte de palavrinhas sempre pessoa, 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 pessoa. Então, gente, o que a gente faz? Não vou repetir a palavra, vou usar o meu pronome, tá? Como se refere a pessoa, eu uso o pronome quem. Não conheço as pessoas com quem você vai fazer uma viagem. Por que com? Porque quem faz uma viagem com alguém, tá? Com quem? F. Vamos conhecer a sala. Nessa sala será montada uma biblioteca. Não vou repetir a palavra sala, eu vou juntar as duas. Vamos conhecer a sala onde, porque é lugar, será montada uma biblioteca. Aqui não. Vamos conhecer a sala onde será montada uma biblioteca. Viram? Bem tranquilo, né, gente? Questão 6, gente. Essa questão aqui se refere ao uso do pronome cujo, tá? Pronome relativo cujo. Lembrem então do que eu falei, tá? Lembrar de utilizar corretamente as preposições e nunca colocar artigo depois dele. Nunca cujou, cujá, tá? Vamos lá. Letra A. Vou visitar a cidade natal e as praias dessa cidade são famosas. Não quero repetir cidade. Como é que eu vou fazer? Vou visitar a cidade de Natal, cujas praias são famosas. Pronto. Cujas se refere à palavra cidade, retoma a palavra cidade, ou seja, impede que eu fique fazendo uma repetição dessa palavra. Cuidado, nunca cujas as praias. Cujas praias, ponto, tá? B. Vamos ver esse filme. O diretor desse filme foi premiado. Vou juntar as duas e vou tirar a palavra filme que tá repetida ali. Ó, vamos ver esse filme cujo diretor foi premiado. Viu? C. Chegou o cirurgião. A equipe dele dará plantão esta noite. Aqui eu vou juntar as duas orações, eu nem repeti, ó. Eu não disse a equipe do cirurgião, mas eu quero juntar as duas, então eu vou usar o cujo também. Ó, C. Chegou o cirurgião, cuja equipe dará plantão hoje, tá? O cuja se refere a quem? Ao cirurgião, a equipe é dele. D. Não conheço esse rapaz. O carro dele foi guinchado ontem. Não conheço o rapaz cujo carro foi guinchado ontem, né? Enfim, depois eu arrumarei. Ontem. Aí, este é o artista. Os quadros dele ficarão expostos no Museu de Arte. Este é o artista cujos quadros ficarão expostos no Museu de Arte. A F. Devemos proteger os pássaros e a beleza deles encanta a todos. Como é que fica? Devemos proteger os pássaros cuja beleza de quem? Dos pássaros, encanta a todos. Pronto, gente? Tranquilo? Terminamos nossa segunda aula.
até a nossa próxima aula, que vai ser referente, gente, a uma aula de sábado, tá? Então, em breve eu envio ela para vocês também. Abraço e até a próxima!